Bom dia, meu nome é Fabrício Bart e hoje eu vou falar um pouco sobre o Web Data Mining com R. O objetivo dessa palestra é apresentar conceitos sobre o Web Data Mining, apresentar o fluxo de trabalho típico de projetos de Web Data Mining e alguns exemplos de problemas de Web Data Mining. Tudo isso utilizando uma linguagem de programação chamada R. Bem, para que a gente possa alcançar o objetivo da palestra, eu preparei um conjunto de slides que está organizado da seguinte maneira. Primeiro, eu apresento conceitos sobre o Web Data Mining, defino o que é o Web Data Mining, defino o que é a aprendizagem de máquina e apresento características da linguagem de programação R. Depois eu apresento dois problemas e uma solução implementada utilizando o R para análise de mensagens do Twitter e para desenvolvimento de algoritmos anti-spam. Ao terminar a apresentação desses dois problemas, eu apresento algumas considerações finais e algumas referências que poderão ser úteis caso vocês queiram desenvolver suas próprias soluções nessa área de Web Data Mining. Bem, o que é o Web Data Mining? Né? A área de Web Data Mining tem como objetivo descobrir conhecimento útil. Da mesma forma que Data Mining tem como objetivo descobrir conhecimento útil, o Web Data Mining também tem como objetivo descobrir conhecimento útil. Só que ao invés de descobrir conhecimento útil a partir de dados estruturados, dados que geralmente estão em um banco de dados relacional, no caso de Web Data Mining, o objetivo é descobrir conhecimento útil a partir da estrutura dos hiperlinks da web, conteúdo das páginas e log de utilização dos sites. Uma informação que é uma informação não estruturada, uma informação que está presente na web. Bem, o que é descobrir conhecimento útil? Né? Para que serve descobrir conhecimento útil? Primeiro ponto eu tenho uma grande quantidade de informação e eu preciso sintetizar essa informação. Por exemplo, a partir de logs de servidores web, é possível identificar qual é o caminho mais frequente de navegação dos usuários no site. Para quê? Uma vez identificado esse caminho mais frequente, eu posso fazer ajustes na interface do site e aprimorar a experiência do usuário naquele site. Eu também posso, a partir de notícias publicadas em veículos web, que no caso do Brasil chegam a ser centenas de milhares por dia, sumarizar os principais eventos do dia. Ou seja, descobrir conhecimento útil é extremamente relevante nos dias de hoje, onde se produz um grande volume de informação. Além de sintetizar a informação, a gente também gostaria de prescrever ações. Né? Por exemplo, a partir de informações históricas, conseguir dizer o que poderá acontecer com eventos futuros. Ou seja, criar modelos preditivos. Criar modelos preditivos para recomendar conteúdo, criar modelos preditivos para moderar conteúdo, criar modelos preditivos para estimar a quantidade de acessos de um determinado site a partir de algumas ações realizadas, para que todo o pessoal de infra possa realizar o seu trabalho para que o site não caia, por exemplo. Então, prescrever ações, alguns exemplos de prescrever ações são esses e tem outros dois listados aqui nesse slide, que é a partir do histórico de candidaturas em vagas de um candidato em um site de recrutamento e seleção, é possível o quê? É possível criar um modelo preditivo que seja capaz de recomendar novas vagas para aquele candidato ou para outros candidatos. Ou, a partir de conteúdo previamente moderado por uma equipe, por exemplo, em um site
de rede social, construir uma aplicação capaz de moderar conteúdo automaticamente, conteúdo novo. Enfim, esses são alguns exemplos, né, de por que descobrir conhecimento útil é importante. Né? É importante para sintetizar a informação e é importante para prescrever noções. Mas como é que a gente faz isso? Né? Para fazer isso, existe um arcabouço muito interessante que está relacionado com uma área da computação chamada aprendizagem de máquina. Dentro da hierarquia de aprendizagem de máquina, nós temos dois subtipos. O primeiro, que é a aprendizagem supervisionada, que é justamente para tentar criar esses modelos preditivos, e o outro lado é a aprendizagem não supervisionada, onde o objetivo é criar modelos descritivos, modelos que sintetizam a informação existente. Bem, o que é criar um modelo preditivo? A característica de um conjunto de dados para que eu possa criar um modelo preditivo? Aqui eu tenho nesse slide um subset onde eu tenho um conjunto de atributos, né? E um desses atributos é um atributo especial que a gente chama de classe, que é aquele atributo que a gente quer aprender. Esse aqui é um subset com alguns itens que aconteceram no passado ou estão acontecendo no presente, e o meu objetivo é, a partir desse conjunto de dados, criar um modelo preditivo que, dado um novo item, eu consiga dizer a qual classe esse item pertence. Então, as técnicas de aprendizagem supervisionada, elas têm como objetivo transformar esse conjunto de dados em algo parecido com isso, né? Em um modelo que é capaz de, além de sintetizar a informação existente no meu conjunto de dados, também predizer, também dizer qual é a classe de um eventual novo evento. Bem, e qual é a característica de exemplos de datasets que se encaixariam em aprendizagem não supervisionada? Bem, um dataset que não tem uma classe, ele é um dataset que geralmente é utilizado por técnicas de aprendizagem não supervisionada. Ou seja, quando eu não sei exatamente o que eu quero aprender, então eu acabo aplicando técnicas de aprendizagem supervisionada para tentar entender aquele comportamento daquele dado, tentar separar as coisas, tentar sumarizar, tentar relacionar, sem necessariamente querer aprender algo sobre alguma coisa. Bem, um exemplo de identificação de resultado de aprendizagem supervisionada é esse grafo, aonde dentro desse grafo de relacionamentos foram identificados automaticamente subgrafos que são as comunidades relacionadas com um único indivíduo, por exemplo. Ok. Bem, então a gente viu o que é Web Data Mining, por alto, vimos uma definição de aprendizagem de máquina, supervisionada e não supervisionada, para que depois a gente possa aplicar na resolução de dois problemas. E agora eu quero falar um pouco sobre o projeto R, que é uma linguagem de propósito, linguagem de programação, que no início era uma linguagem de programação para propósito específico, né, linguagem estatística. O site dela é esse aqui. Existem outras ferramentas muito úteis, por exemplo, RStudio, mas como principais características dessa linguagem de programação nós temos o quê? Que ela é gratuita, ela é open source, tá? É a linguagem de programação mais popular para análise de dados no mundo. Ela é uma linguagem de script, que muitas vezes é melhor do que clicar e arrastar, usar uma interface visual. Por quê? Porque é mais fácil de comunicar,
o trabalho é reproduzível e, muitas vezes, é necessário pensar mais sobre o problema antes de sair fazendo. Né? Um outro aspecto muito importante nessa linguagem é que existe uma quantia muito grande de pacotes disponíveis. E entre eles, pacotes de algoritmos de aprendizagem de máquina. Muitos dos algoritmos que a gente vai usar nessa palestra. Bem, voltando para aquela definição de Web Data Mining, um outro aspecto muito importante é que a gente tenta descobrir conhecimento útil a partir de informação não estruturada. Tá? Todos os dados que a gente acaba acessando, ou a boa parte desses dados, eles não estão estruturados da mesma forma que a gente encontra dados estruturados em banco de dados, onde a gente sabe que onde um algoritmo sabe qual é o significado de um determinado campo numa determinada tabela. É muito diferente de querer analisar automaticamente um texto. Então, para que a gente possa aplicar técnicas de aprendizagem de máquina, a gente precisa, num primeiro momento, pré-processar esses dados e converter todos esses dados de dados não estruturados para dados estruturados. Isso a gente vai perceber nitidamente nos dois exemplos que eu vou mostrar.